JB, hoje eu estou olhos nos olhos com uma psicoterapeuta especializada em hipnose clínica e terapias integrativas com base na neurociência e na ciência, através da união da mente, corpo, energia e espírito. Tem como objetivo buscar a origem dos conflitos emocionais e físicos. Seu olhar para o futuro é que as diferentes áreas da saúde, juntas, complementem a medicina em benefício do ser humano. Falo de Silvana Funk. Que prazer conhecer você, claro, Silvana. O prazer é todo meu estar com você. Que bom, obrigada, querida. E com um assunto tão emocionante. Que tão coisa linda, tão não? necessário nos dias de hoje, não? Verdade. Nossa, curiosamente, eu estou aqui no programa JB há 13 anos, né? E eu nunca entrevistei, veja só, um programa semanal, tudo certinho, nunca entrevistei ninguém que viesse falar da hipnose clínica. É um presente para mim estar com você. Espero estar contente do seu programa e desse público incrível, não? Obrigada, querida. Olha, em que consiste a hipnose clínica? A hipnose clínica nada mais é do que uma técnica de aprofundamento onde você mantém foco em algo que você deseja, um assunto, enfim. O que, por conta de agregar, de somar outras técnicas, a própria terapia, psicoterapia e hipnose, aí sim se tem um resultado muito mais amplo. Você se refere a que tipos de problemas podem ser cuidados pela hipnose? A hipnose ela é utilizada, infelizmente no Brasil, a compreensão da hipnose é muito pequena, mas ela é utilizada antes de Cristo. Nós temos um histórico imenso e hoje no mundo, em grandes hospitais, na França, Estados Unidos, Europa, em hospitais, em processos cirúrgicos que substituem uma anestesia. É lindo. Hospital das Clínicas em São Paulo, lá se tem uma ala de queimados onde se utiliza a hipnose para o tratamento e é utilizado de uma vasta área dentro da medicina como complementar a nossa medicina. Combate também, a hipnose combate assim hábitos e sentimentos indesejados? Eu utilizo ela associado a outras técnicas para questões emocionais ou físicas. De que forma? Na verdade, através da hipnose, nós conseguimos rastrear uma emoção que está associado a uma depressão, a uma ansiedade, a uma fibromialgia, a qualquer questão que você traga. Por quê? As doenças hoje nós sabemos que elas são de origem psicossomáticas ou emocionais. O que é isso? É onde tem uma emoção vinculada a um diagnóstico, a um sintoma que você carrega no corpo. Perfeito. E o corpo mesmo responde para você? Ele diz a você o que ele está precisando ou não? Durante a hipnose, você tem níveis de transe, ok? O que é uma hipnose? Se você for me relatar um alimento, um prato que você goste, normalmente você vai com o teu paladar, já vai junto com o que você está me contando. A gente já começa a sentir algo mais ácido, mais doce, e isso você já está no processo de transe. Quantas vezes a gente pega um trecho, um caminho e te perguntam, qual o caminho que você fez até o estúdio? Aí você fala, gente, nem lembro. Porque você está tão focada em algo que você não lembra. Durante o processo de transe, então a gente rastreia uma emoção e é como se você retornasse a um determinado momento. Te vem as memórias, as lembranças e você mesmo traz a informação. Aonde, em que momento da sua vida determinado que algo, você vivenciou algo e aquele momento você gerou uma compreensão, como se aquilo ficasse cristalizado no corpo. De que forma, Clara? Às vezes as pessoas têm medo de dirigir, por exemplo. O problema não é o acidente do carro, foi a compreensão que você gerou aquele acidente, que você cria o medo. E aí toda vez que você vai pegar numa direção, vem aquela insegurança. Isso vai servir
casos de abuso, em casos de acidente, em casos de abandono, em tudo aquilo que você vai guardando as informações no seu corpo. E aí nós vamos ficando com o decorrer do tempo mais velhas, mas aquilo continua, nós carregamos nossa história e nossa experiência. Entendi. Por toda a vida, inclusive escassez, tudo isso que nós estamos conversando, tudo que nós carregamos, hábitos, crenças, tudo isso nós armazenamos na nossa memória. Sem dúvida. Como uma pessoa entra em transe? A pessoa precisa querer muito? Todo mundo entra em transe. Como eu te falei, quando você está assistindo um filme e você chora, você não sabe que aquele filme não é uma verdade? É uma mentira, correto? Correto. E você emociona, você chora, você fica bravo com o ator. Então, isso acontece na nossa vida. O que é a base, o fundamento da hipnose? Confiança. Eu costumo falar que se eu pedir para você se atirar de um penhasco e falar que vou estar te esperando, você não vai fazer. Então, eu explico para a pessoa o que ela vai vivenciar, o que acontece na mente dela, como que ela chegou. Você dá o foco? Nós direcionamos através de uma emoção. Sim. Eu nunca direciono ao momento. Sim. Então, de repente, você me conta que isso aconteceu após tal acontecimento, perder uma pessoa querida. Não. Então, a gente sempre direciona por uma emoção e uma sensação no corpo. Tudo que você sente, você não costuma falar, eu tenho uma angústia, me dá um aperto no coração, e a pessoa sente na mão. Então, a gente sempre tem uma informação no corpo. Sim. De forma física. A técnica altera o consciente da pessoa? Não, a pessoa, ela fala o tempo, ela conversa durante todo o processo terapêutico. Sim. Você lembra de todo o ocorrido depois, porque senão não é uma terapia. Existem profissionais que trabalham com a hipnose mais atrelado à PNL. Então, seria mais um monólogo. Eu respeito, mas não é a forma que eu trabalho por conta do livre-arbítrio. É a sua história, eu preciso ter muito carinho com isso e eu não posso interferir numa decisão. É muito Perfeito. Pessoal, né? Perfeito. Então, você lembra o tempo todo de tudo que foi vivenciado, você conversa e você resolve. Que é o quê? É identificar a origem dos fatos, compreender isso, reorganizar, e aí você automaticamente cria um novo significado dentro do quê? Da sua religião, da sua fé, das suas compreensões, daquilo que para você é importante, jamais para mim. Sim, e eu vou perguntar uma coisinha assim para você. Durante a hipnose, a pessoa fala coisas que ela falaria em estado de alerta ou não? É um processo de confiança. Então, muitas vezes pessoa que passa por um abuso na infância, ela não vai falar isso. Então, ela tem que estar confiante que o que for dito ali vai ficar naquele momento. E tem muitas coisas que você não lembra, porque a pessoa pode ter vivido aquilo durante o ventre, durante a gestação no ventre da mãe, com 1 aninho, 2 aninhos, 3 aninhos, e são memórias que ficam, lembranças que ficam, informações genéticas que ficam, que você traz. E a regressão? A hipnose é uma regressão. Tudo que você volta é uma regressão. É um estado de regressão. Porque eu sei de várias pessoas que fizeram regressão, mas totalmente, assim, em estado de transe, depois não lembram disso, do que disseram. Ou sentem-se curadas, se for um problema do ventre materno, uma coisa assim, mas, na verdade, não lembram. Eu tenho um caso... Existe isso? Pode existir. Eu acredito e entendo que talvez aquela pessoa não esteja pronta para lidar, talvez, com uma situação muito dolorosa. Então, ela vai trazer o que é importante e o que não é, fica lá. O importante é o resultado do que ela foi buscar, que é uma melhora da qualidade de vida dela. Sim. Na abertura, eu falei sobre a união mente, corpo, energia e espírito. O corpo é um todo. Exato. Finalmente voltamos a olhar dessa forma, né? É verdade. O que já foi lá atrás na história, em um determinado momento desmembrado, hoje volta a ser visto como um todo. É verdade. Nunca se ouviu falar tanto nisso nos últimos tempos. Eu acho que a necessidade das pessoas, que as pessoas estão sentindo. Exato. Não sei se você concorda comigo, Totalmente. Né?
de serem, de verem a parte do eu interior, né? Com certeza. Deixa eu perguntar, Silvana, o desequilíbrio dentro dessas 4 colocações que são eternas e definitivas, o desequilíbrio provoca doenças? O desequilíbrio, você fala do que nós vivemos. Corpo, Sim. Espírito, não há como dissociar. Você viveu uma experiência, você gerou uma compreensão. Aquilo está no emocional, ok? Está na mente. Se você não olha, por que isso vai afetar o corpo? Porque você começa a ter desequilíbrios bioquímicos no corpo. Você sempre vai ter esse desequilíbrio, você começa a gerar problemas no teu corpo físico, células. O que é epigenética? É toda essa informações que nós trouxemos da nossa genética, seja da nossa história, como dos nossos pais, dos nossos antepassados. E tudo isso nós carregamos conosco. E isso começa, quando você não resolve, você começa a ter complicações físicas, porque nós temos, isso é o psicossomático. Psicossomático. Que a ciência tenta explicar e justificar de uma forma completa, e que é difícil, porque é muito amplo, o emocional é muito amplo, o espiritual é muito amplo, né? Maior ainda, né? Maior ainda. Maior ainda, agora, porque você naturalmente sente, a medicina cuida das consequências, né? Mas não cuida da causa, né? A causa só através dessas outras esferas, etapas, é que são cuidadas. Exatamente. Eu vou te dar um exemplo, você trouxe a medicina. Um médico me procurou há pouco tempo, aonde ele me questionou o seguinte: X pacientes, com todos os exames, não tinha nada que justificasse a dor que eles relatavam. Mas a dor estava ali, era visível. Aonde se encontra essa dor? Se você faz um exame clínico e no exame não consta nada, mas a pessoa traz uma dor. Está na alma, né? E como que você chega na alma? Como que você chega nesse emocional? Porque é algo intangível. Você não consegue identificar. E eu não discordo, porque a ciência, ela traz o quê? Ela precisa colocar no papel, ela precisa ter fatos. E como que a gente coloca algo intangível em fatos, em números? É muito difícil. E é o reflexo do que nós vivemos. Uma das doenças que todos nós temos amigos, que é a fibromialgia, né? Sim. Que afetam pessoas hoje. O que é fibromialgia? É a musculatura rígida. Você sofre e aquilo vai te causando... você estar paralisado. Você não conseguir se mover, é a submissão. É a submissão à vida, a um relacionamento, ao não conseguir se libertar. Porque antigamente era normal você aceitar um relacionamento onde você não estava feliz. Hoje nós não fazemos mais isso. E como você muda uma sociedade? Como você muda um histórico, talvez familiar? Então isso tudo precisa ser visto com muito carinho. É a história de cada pessoa. O câncer, cada parte atingida no corpo por essa doença, tem uma explicação? Sim. A leitura, na nova medicina germânica, a leitura biológica, do Dr. Hammer, que é um médico alemão, para mim um dos maiores presentes que a medicina nos deixou. Ele conseguiu rastrear ou identificar a maioria das doenças e linkou ao histórico, ao que você vive. Sim. Onde nós olhamos, ao meu ponto de vista, com um olhar amplo. Então, o câncer, em que parte do corpo, em que órgão, ou em que região ele está. E aí a gente associa algo que foi vivenciado. É muito bonito. E você também tem essa questão hoje, que infelizmente aumentou muito, que é o número de micro-organismos, de bactérias, de superbactérias, que afetam o nosso corpo, que tem que ser visto. E tem que ser respeitado, tem que ser olhado isso. Então, é uma junção de fatores. Mas já se sabe, por experiências de grandes universidades,
que a célula cancerígena, ela tem medo do amor. Só o amor cura. Com exames. Sim. É impressionante isso. E eu tenho um livro que eu tenho muito carinho, por uma grande cientista que foi da NASA, inclusive, aonde ela relata centenas de casos de pessoas que estavam à beira da morte e hoje estão ótimas e curaram de uma velocidade incrível. O amor. Com amor. A fé. Coisa interessante. É lindo, né? Silvana, o tempo na TV voa. Nós já estamos chegando ao finalzinho, mas eu queria convidá-la para ficar conosco mais um programa. Será um prazer. Veja, eu não falei com você ainda sobre as terapias integrativas, que você também é especialista, terapia de vidas passadas, Reiki e outras explicações que a gente precisa tanto. Será um prazer, que eu acho que está um pouquinho longe ainda das pessoas verem as coisas, como nós acabamos de falar sobre o câncer, dessa maneira tão lúdica, aparentemente lúdica e tão real. Você pode? Posso, será um prazer. Que bom, querida. Muito obrigada. Eu vou me despedir aqui, mas nós continuamos, tá? JB, eu acabo de conversar com essa psicoterapeuta especializada em hipnose clínica e terapias integrativas. Mas nós vamos continuar para mais um quadro do programa para a semana que vem, que ela vai conversar conosco sobre mais coisas que nós precisamos aprender e fazer daqui para frente. Falo de Silvana Funk. Para você e para todos que ficaram conosco até agora, um beijo e até o próximo programa.